Boa noite, irmãos. Hoje é nosso segundo estudo sobre a igreja, sobre como a Escritura nos revela sobre esta maravilhosa doutrina, né, da igreja. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os atributos da igreja, algumas características importantes aí da igreja. Então vamos orar? Deus, nós te louvamos por essa oportunidade, momento, Senhor Deus, de estudar a Tua Palavra, conhecer mais sobre aquilo que o Senhor fez através de Cristo, reunindo um povo para si. Deus, que esse povo honre, obedeça e sirva ao Senhor, Deus. Nós te louvamos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, hoje nós vamos falar sobre os atributos, mas antes, vamos fazer um breve resumo do que é a igreja. Então, a igreja, em resumo, é a comunhão dos santos. Essa é a igreja. Eu coloquei aí, nesse destaque, uma comunhão visível e invisível, pensando naqueles termos que nós estudamos semana passada, da igreja visível, aquela que a gente vê, e a igreja invisível, que é a igreja que Deus vê. Então, a comunhão dos santos, num sentido, ela é a comunhão dos eleitos de Deus, aqueles que creram, que creem hoje e crerão em Jesus Cristo, mas também é a comunhão daqueles santos que hoje se reúnem numa organização, numa instituição, numa igreja. Essa é também a comunhão dos santos. Quis rememorar aí, trazer aí de novo à mente o texto de Levítico, como mostra que nós não apenas somos o corpo de Cristo, que Cristo é o cabeça, mas nós somos um povo reunido por Deus, chamado por Deus, transformados por Deus para, né, servirmos a Ele exclusivamente. E o texto de Levítico diz: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Então nós falamos na semana passada que a igreja ela não morre, ela não vai morrer independente das épocas, porque ela é uma instituição divina, espiritual, criada, formada, desenvolvida por Deus, pelo próprio Deus. Nós vimos então algumas termos sobre a igreja, e eu coloquei hoje uma forma aí mais didática, né, mais visual, né, para nós enxergarmos aí, para fazermos aí o nosso resumo. Então, aqui em cima, os irmãos veem uma linha amarela, é uma linha do tempo, em que começa aí na criação e vai até a eternidade. Essa linha, então, define a igreja invisível. Essa igreja invisível é aquela em que Deus vê. Isso eu coloquei até uma nuvenzinha aqui, para indicar o céu, né? Mas é a igreja que Deus vê. É somente os eleitos fazem parte desta igreja. Então, são todos aqueles que Deus salvou no passado, que Deus está salvando e que Deus vai salvar no futuro. Então, são todos. Só que dentro da igreja invisível, nós temos a igreja triunfante, a igreja que já é vitoriosa, que são os salvos do passado, aqueles que viveram no passado, creram no Senhor Jesus e hoje estão com Cristo. Essa é a igreja triunfante, é a igreja vitoriosa, né, para onde nós um dia iremos estar junto com os santos, com os salvos, triunfando vitoriosamente aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Aqui embaixo, nós temos nessa linha verde escura aqui, nós temos uma linha temporal, mas eu fixei aí como o tempo presente,
mostrando uma igreja visível agora aos nossos olhos, em que nós temos o joio e o trigo. Nós temos os crentes, mas nós temos também aqueles que são os cristãos nominais, né, que não se renderam a Cristo, mas participam, vão, visitam, estão junto, professando a fé, às vezes, liderando, né, alguns departamentos da igreja, mas não se renderam ainda a Cristo, são joio. É a representatividade aqui do joio. É a igreja visível, é a igreja que nós enxergamos, nós vemos. Essa igreja, ela é a militante, né? Ela luta diariamente com o mundo, com o Satanás, com a carne. Então, essa igreja visível que nós participamos, que nós vivenciamos, nós estamos em constante luta, né? E quando eu digo nós, eu digo como corpo, né? Como corpo, nós estamos vivenciando, sofrendo, lutando dia após dia, como igreja, como corpo, como povo de Deus. Somos também uma igreja institucional que é organizada aqui na terra, no tempo presente, com lideranças, dons, espaço físico, né? Essa instituição, organização da igreja. Também somos uma igreja orgânica, uma igreja viva que ultrapassa os limites e as barreiras de parede, de físico, né? Nós somos aquele povo que é unido pelo Espírito Santo, independente de instituição, de organização, são aqueles que Deus chama e une num só corpo, num só organismo, num só povo. Então, nós temos essa divisão aí, né, para a gente ficar bem claro aí, no presente uma igreja visível e aos olhos de Deus uma igreja invisível e triunfante, aqueles que Deus conhece. Então, isso só para a gente perceber que a igreja, ela, independente dos tempos que vêm e que vão, ela vai continuar existindo, porque esse é o projeto de Deus desde o início, chamando um povo através de Abraão, e hoje esse povo é mundial, universal. É isso que nós vamos ver hoje, das características, dos atributos da igreja. Hoje nós vamos ver que essa igreja ela tem algumas características que fazem dela ser uma igreja de Cristo, uma igreja verdadeira, uma igreja real, uma igreja que a gente pode chamar de organismo vivo, de instituição, de militante. Percebo que essas são características essenciais de uma igreja, da igreja de Cristo. Eu coloquei aí 4, e são as 4 características essenciais aí da igreja. Ela possui unidade, santidade, apostolicidade e catolicidade. É isso que nós vamos ver hoje. Vamos para o primeiro. A igreja é uma unidade. Sua unidade não é de caráter externo, mas interno e espiritual. Isso é algo que nós vamos ver nessas 4 características, que é algo recorrente. Na igreja invisível, ela possui todas essas características em perfeição, né? Então, por isso que eu começo dizendo aí que, num caráter interno e espiritual, ela é unida. Quando a gente fala da igreja orgânica, né, nós também falamos de uma igreja única, unida através do Espírito Santo, da fé em Cristo. Então, a igreja invisível, ela é uma só. Os eleitos são um. Mas na igreja visível, nós somos um internamente através da ação do Espírito Santo nos unindo pela fé. Aí, continuando, o texto é a unidade no corpo de Cristo, onde os fiéis são membros, né? Então,
nós somos unidos por meio de Cristo. Então, a igreja, essencialmente, ela é uma, mas é uma por causa de Cristo. Quando nós nos convertemos, nós nos unimos a Cristo, nos unimos ao cabeça. Então, nós agora somos uma única igreja, não somos várias igrejas, vários corpos, mas um único corpo. Contudo, a unidade é uma característica a ser perseguida pela igreja visível. Lembrando, a igreja visível, ela possui tanto o joio como o trigo. A igreja visível, ela também é militante. Veja como que é importante, como foi importante o primeiro estudo. Agora nós percebemos que a igreja como nós presenciamos e vivemos, ela possui falhas. Ela tem problemas de comunhão, ela tem problemas de relacionamento, mas essa é uma característica importante da igreja, a busca pela unidade no corpo de Cristo. Então, nós vamos ver alguns textos aí que vão nos mostrar isso. Olha, 1 Coríntios, Paulo falando, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Vós sois corpo de Cristo. Então, Paulo mostrando que nós fomos batizados através do Espírito Santo para sermos uma igreja, um corpo, um povo. Né? Então, independente de cultura, independente de línguas, o Espírito Santo é o que nos une. Continuando no mesmo capítulo 2, aí, verso 24 e 25, Paulo vai dizer, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Perceba, irmãos, que Paulo fala que nós somos um através dessa união, através dessa união promovida pelo Espírito, mas também, logo mais abaixo no texto, ele vai falar para nós cooperarmos como membros desse corpo, para nós exercermos nossa fé cristã através da cooperação, do cuidado de uns para com os outros. Né? É o lutar para buscar essa unidade. Mais à frente, nós vamos ver um texto de Efésios. Paulo vai dizer, andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então aqui a ênfase é para nós somos um através do Espírito, mas nós somos pecadores, nós somos falhos. Por isso a exortação de Paulo é falar, andeis de modo digno, esforçando-vos para preservar essa unidade. Ele continua, há somente um corpo, um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então veja, irmãos, por que nós temos que lutar em busca da unidade do corpo de Cristo? Porque só há um corpo, um Espírito, um Senhor, um Deus e Pai, uma só fé. Não existe a fé, uma fé X que é diferente da fé Y, formando dois corpos, duas cabeças. Não. Há um só corpo, por isso que nós temos que buscar cada vez mais entender o outro irmão.
saber que o outro irmão é pecador, que eu sou pecador, que nós cometemos falhas, que nós devemos perdoar, que nós devemos amar, que nós devemos nos sacrificar para viver em comunhão uns com os outros, porque isso é igreja. Igreja é relacionamento, igreja é amor, igreja é sacrifício, igreja é uma busca por entender e fazer muito mais as coisas para os outros do que para nós. Isso é igreja, é estar na casa uns dos outros, é orar uns pelos outros. Igreja tem que demonstrar essa unidade do Espírito que acontece quando nós somos salvos na prática, na vida diária. A igreja, segunda característica da igreja, ela é santa. A igreja invisível é santa diante de Deus. Ela é santa pela obra santificadora do Espírito, que aplica a obra de Jesus no fiel. O que esse texto está querendo dizer? Está dizendo que a igreja invisível, aquela que Deus vê, ela é santa. Ela foi remida pelo sangue de Cristo. Né? Então perceba que ela já está separada do mundo por Deus. Né? Mas a igreja visível, ela também é santa, no sentido de que ela é separada do mundo, ela não deve se contaminar com o mundo. O Deus que lavou e perdoou os pecados nos torna santo pela operação santificadora do Espírito Santo, nos separando do mundo. Então, Paulo vai dizer, na primeira carta aos Coríntios, Paulo, a igreja de Deus que está em Coríntio, a quem? Aos santificados em Cristo Jesus. Aqueles que já são santos. Mas olha só, eles são chamados para ser santos. Com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, por meio de Cristo, nós somos santos, separados deste mundo, chamados para ser santos, para ser diferentes, para buscarmos não nos contaminarmos com este mundo. Paulo também em Colossenses vai dizer, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos. Então, e amados. Então, Paulo está falando para nos revestirmos de algo que já aconteceu conosco, que é sermos separados. Então, nós temos que fazer o quê? Viver como tal. Olha a importância, irmãos, da igreja ser santa. É uma igreja que foi remida e perdoada por Cristo, pelo sangue de Cristo. Agora ela é diferente do mundo, ela foi resgatada para viver a partir do senhorio de Cristo. E não a partir do senhorio do mundo, ou do nosso ego, ou das diretrizes de Satanás. Não, nós fomos salvos para sermos diferentes, para sermos seguidores do Deus Santo. Terceiro, a igreja ela é apostólica. O que é isso? Ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Efésios 2:20. Então, isso quer dizer que a igreja ela é fundamentada na onde? Na palavra de Deus, no Antigo e no Novo Testamento. Então, é isso que essa característica quer mostrar para nós, que a palavra de Deus ela é o fundamento, ela é o guia da igreja. A palavra de Deus é onde leva a igreja a toda a verdade, que leva ela a Cristo. A palavra de Deus é aquilo que alimenta a igreja. Por isso que nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos ler, nós precisamos meditar, nós precisamos descobrir as riquezas insondáveis do conhecimento de Cristo que está na Escritura, sermos edificados por ela, sermos orientados e guiados por ela,
sermos protegidos por ela. Então nós precisamos, dia após dia, como diz o salmista, meditar na palavra de Deus. Como diz também o salmista no Salmo 119, né, é a palavra de Deus que, guardada no coração, ela nos protege, nos livra de pecar. Né? Então, essa igreja, ela é apostólica. Essencialmente, ela precisa estar sobre o fundamento da palavra de Deus. Porque se ela não estiver sobre o fundamento da palavra de Deus, ela vai estar sobre o fundamento do mundo, do ego, de líderes. Não, ela tem que estar sobre o fundamento verdadeiro, um fundamento sólido, um fundamento que não quebra, que não se deteriora, é a palavra de Deus. Paulo, em 2 Timóteo, vai dizer: toda a escritura é inspirada por Deus. Vejam que é um fundamento sólido, por quê? Porque é a palavra do próprio Deus. Então, a igreja precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Por quê? Porque ela é palavra de Deus e porque ela é útil, diz Paulo aí. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Vejam a importância da palavra para a igreja hoje. Muitas igrejas estão se desvirtuando nos seus ministérios, indo atrás de um tipo de marketing, um tipo de ministério empresarial, e esquecendo a palavra de Deus. Esses tipos de ministérios fundamentados no marketing, fundamentado num sistema empresarial, eles vão ruir, eles vão cair, porque aquilo que é inspirado por Deus é a palavra de Deus, ela que é útil para a vida da igreja. E Romanos, Paulo vai dizer: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É a palavra que salva, que deve ser pregada. Né? Às vezes nós temos igrejas que valorizam mais o testemunho do que a palavra de Deus. Perceba que essas igrejas estão construindo o seu fundamento a partir de testemunhos, mas aquilo que é inspirado a partir de experiências, mas aquilo que é inspirado e útil para a igreja, inspirado por Deus e útil para a igreja, é a palavra de Deus. Ela que é o poder de Deus para a salvação. Então, nós precisamos entender que aquilo que guia, conduz e alimenta a igreja é a palavra de Deus. Quarto e último elemento, atributo essencial da igreja é que ela é católica. Ou seja, ela é universal. Então, católico não quer dizer que ela é da igreja católica. Quando a gente se refere à igreja católica, nós falamos igreja católica romana. Né? Isso é a igreja católica. Mas quando utilizamos o termo católica de forma geral, nós estamos falando que a igreja ela é universal. O que quer dizer isso? Ela inclui todos os crentes da terra, de toda e qualquer época particular, sem nenhuma exceção. Ela também tem os seus membros entre todas as nações evangelizadas do mundo. Na igreja visível, ela deve buscar essa universalidade, ou seja, a diversidade de culturas e povos na unidade do corpo de Cristo. Olha que interessante. A igreja, a igreja invisível, aquela que Deus vê, está representada de todos os povos, todas as épocas. Nós vamos ver no texto bíblico daqui a pouco. Mas a igreja visível, ela tem que buscar essa universalidade da igreja. Ela tem que ser católica na prática. Ela não pode ser discriminatória, racista, preconceituosa. A igreja
visível, ela tem que pregar o evangelho e alcançar toda e qualquer criatura. Ela não deve fazer distinção. Eu vou pregar para X, mas não vou pregar para Y. Não. Jesus chamou a igreja para pregar a toda criatura, todas as nações, todos os povos. Vejam que em Cristo a igreja ela se torna universal. No Antigo Testamento ela tinha uma característica restrita a Israel. Claro que Israel tinha que ser testemunha a todas as nações. Então vejam que há um elemento universal no povo de Deus, ser testemunha. Agora não, nós temos que sair, nós temos que ir pregar, nós temos que falar, nós temos que testemunhar desse Cristo que salva. Vamos ver uns textos? Em Efésios vai dizer: em Cristo Jesus, vós, se referindo aos gentios, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Reconciliasse ambos, judeus e gentios, em um só corpo com Deus. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Olha só, o que Cristo faz? Cristo une todos os povos, todos aqueles que são alcançados por esse evangelho, agora são concidadãos dos santos, é povo de Deus, é família de Deus. Então veja que aqui, tanto os gentios, os estrangeiros, como os judeus, os peregrinos, agora é uma única família. Apocalipse, João vai dizer: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue, o sangue de Cristo, compraste para Deus os que procedem da onde? De toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. Essa é a igreja. Uma igreja reunida para ser uma, santa, fundamentada na palavra, mas universal. Não restrita a quatro paredes, não restrita a nossa cidade, ela é mundial. Por fim, a conclusão: a igreja invisível, quero destacar aí, a igreja invisível é aquela que Deus vê. Ele a fez una, santa, fundamentada na palavra e universal. Deus que fez a igreja desta forma. Ele que salvou pessoas e trouxe para esse povo, para esse corpo, que é que é santo, que é fundamentado na sua palavra, que ela engloba todo o mundo. A igreja visível, para fazermos aí uma aplicação final, ela é militante e luta com as armas espirituais para ser um corpo unido. Unido por onde? Pela fé em Cristo e amor ao próximo. É uma igreja que luta contra as artimanhas de Satanás, contra os valores mundanos e contra o orgulho da carne para viver segundo os valores santos do Rei. Ela também deve buscar seu fundamento na palavra de Deus e pregá-la a todos os povos e em todas as épocas, formando um único povo de um único Deus. Perceba, irmãos, a importância da igreja na nossa vida. Tanto entender a igreja visível, institucional, orgânica, como entender essa igreja militante, essa igreja que possui características importantes e essenciais que fazem dela igreja de Deus, mas que deve ser buscada. Nós devemos lutar pela comunhão da igreja, pela unidade da igreja, lutar pela santidade e pureza da igreja. Nós devemos lutar para que a palavra de Deus seja o fundamento da nossa vida e da vida da igreja. Nós também devemos lutar para que essa igreja não seja preconceituosa,
que essa igreja não seja discriminatória, mas que essa igreja seja aquela que abraça o perdido através da pregação do evangelho. Essa é a igreja verdadeira. Essa é a igreja que Deus é o seu único Deus, o único Rei, aquele que Jesus Cristo salvou. Semana que vem nós vamos ver as marcas da igreja. Então aqui nós vimos atributos, aquilo que é essencial da igreja, né? Sem essas qualidades, ela deixa de ser igreja. É o que nós vimos. Semana que vem nós vamos ver algumas marcas, características da igreja visível, né? O que ela faz, ela tem que fazer para ser uma igreja verdadeira. E é claro, essas marcas nós vamos retirar da onde? Da Escritura, da palavra de Deus, é o nosso fundamento. Que Deus nos abençoe e que essa aula possa aí trazer maior amor e zelo pela igreja, tanto a igreja como corpo de Cristo, aqueles que foram transformados e remidos, como a igreja institucional, aquela organizada, aquela que deve seguir com líderes, evidenciando seus dons, servindo ao Rei Jesus através de uma organização. Vamos orar? Deus, obrigado. Obrigado por conhecermos mais um pouco daquilo que o Senhor fez, está fazendo e fará na história, remindo, transformando pessoas, pecadores, para formar uma única família. Que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus. Amém.